Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. O tema do comentário de hoje, vou falar um pouquinho sobre o cálculo ou tártaro dentário, que é uma coisa que muitos pacientes perguntam, né, como isso se forma, quais os malefícios do tártaro, e é importante a gente esclarecer um pouquinho a respeito dessa condição. O cálculo ele é muito prevalente, existem estudos que mostram que mais de 90% dos indivíduos apresentam algum grau de presença de tártaro, e ele se forma a partir da placa bacteriana. A placa bacteriana, o biofilme, como a gente fala no meio profissional, a placa bacteriana ela é proveniente de resíduos da nossa alimentação que se combinam com bactérias que todos nós temos no meio bucal. Essa placa ela vai ser calcificada, ela vai mineralizar através da ação basicamente dos minerais da nossa saliva. Então por isso que a gente tem algumas áreas da nossa boca que tem uma predisposição maior a acúmulo de tártaro, pois são áreas onde a gente tem um maior fluxo salivar. Então essas regiões têm uma tendência maior para mineralização daquela placa que porventura tenha ficado acumulado naquela região. A placa, ela só vai acontecer quando a gente tem uma escovação com algum grau de deficiência, Então a gente precisa escovar de forma adequada, usar o fio dental de forma correta para que não tenha resíduo da placa, que não vai gerar consequentemente a formação do tártaro. A formação do tártaro ela é rápida, Também estudos mostram que às vezes com início aí em poucas horas a gente já começa a ter algum grau de mineralização. Pode ser removido com a higienização mecânica, mas que não tem uma formação demorada nesse processo. E o tártaro ele forma uma superfície rugosa, uma superfície áspera sobre os dentes, que invariavelmente vai ter uma tendência de gerar maior acúmulo de placa. E isso vai entrar num ciclo repetitivo até um ponto que, por ação da própria fricção das estruturas da boca, das estruturas alimentares, a gente vai ter uma estagnação nessa formação do tártaro. E essa presença do tártaro vai gerar um processo inflamatório gengival. O paciente vai desenvolver uma gengivite associada. E isso compromete o estado de saúde regular do paciente. A gengivite é uma doença que precisa ser tratada. Então, e em casos mais severos, a gente pode ter uma evolução aí de uma inflamação que muitas vezes está só na gengiva para estrutura de suporte dos nossos dentes. Então, é importante fazer consultas regulares de limpeza, de profilaxia, para impedir a formação ou o aumento desse volume de cálculo. Tem alguns pacientes que têm uma tendência maior, tem pacientes que praticamente não formam tártaro, outros numa quantidade média, outros formam muito rápido. Isso varia muito com questões de composição salivar, com a composição da própria placa. Então são fatores pessoais, mas a prevenção e o acompanhamento ele é válido para todos. Então assim a gente explica um pouquinho melhor como o tártaro se forma, os malefícios que ele traz e como a gente consegue fazer um controle. Um grande abraço e até a próxima semana.